3, 2, 1. Luzes. Ok. Câmera. Ok. Som. Ok. Ação. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Daniel aqui e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar uma thumb nesse estilo. Se vocês querem aprender como fazer algo assim, fica de olho aqui nesse canal que hoje eu vou estar mostrando para vocês. Tamo junto, vamos nessa. Começando de forma padrão, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fui lá no Photoshop, obviamente, e abri um arquivo novo com formato 1280 por 720. Coloquei a resolução em 72. Por quê? Se eu colocar em 300, fica pesado o programa. Aqui no meu caso eu não sofro tanto com isso, mas se você colocar aí, talvez você pode sofrer. Então trabalhe em 72 de resolução, que você consegue uma qualidade boa que vai valer a pena pra você. Basicamente, eu tenho uma thumb no meu canal que eu não tava gostando muito, eu fiz ela nas pressas, então eu falei, eu vou mudar essa thumb e vou atualizar ela para esses modelos que eu tenho, que eu tava gostando um pouquinho mais. Tirei uma foto, já tem um tempinho que eu tirei essa foto e eu falei, eu vou pegar essa foto e vou criar minha thumb em cima disso e vou mostrar pro pessoal basicamente qual é esse processo. Bom, a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi criar uma cópia da camada, porque isso é muito importante para você não perder o arquivo. Vamos supor que você criou, fez alguma merda, você consegue voltar e iniciar novamente. Esse padrão a gente vai prosseguir sempre assim, criando de uma forma para você ter um recurso de voltar depois. O Photoshop 2021, ele conta com um recurso que basicamente ele tira o fundo automaticamente. Porém, você precisa estar com uma roupa boa, que você não tenha detalhes aqui. Se você tiver algum detalhe, isso pode atrapalhar que isso ocorra, tá? No meu caso, essa camiseta que eu estava, tinha esses detalhes em branco. Isso atrapalhou. Então eu fui da forma antiga, cliquei na canetinha, fui lá e fiz toda a seleção. Depois eu fui lá, cliquei com o botão direito, transformar em seleção ou criar seleção. Com isso eu tenho a seleção pronta. Com a seleção pronta, eu cliquei em cima da minha camada de cópia que eu tinha criado, segurando o Shift e cliquei na máscara. Isso fez com que eu transformasse o fundo, transforma a imagem como se fosse um PNG, uma imagem sem fundo, seguindo aquela seleção que eu havia feito. Obviamente eu tinha ficado alguns espaços entre meus braços e eu fui lá e fiz novamente a seleção nesses espaços. Usei aí o recurso de pintar. Se usar o pincel para pintar com preto em cima da máscara, ele esconde. Se usar o pincel para pintar com branco, ele aparece. Fiz a seleção, usei para pintar com preto e fiz todo esse processo desaparecer, beleza? Agora a gente tinha a imagem pronta para ser trabalhada. Eu usei a seleção, segurei o Ctrl, cliquei ali dentro da máscara de camada. Isso fez com que eu criasse a seleção novamente para mim, a partir da máscara. Voltei na imagem, dei Ctrl J duas vezes, criei duas camadas. Uma delas eu vou utilizar para fazer o brilho interno e outra para brilho externo. Essa era a minha ideia principal, porém acabei usando só uma para fazer os dois, mas eu vou mostrar aqui para vocês como foi o processo. Depois de ter a camada já separada, o PNG, né? Basicamente o que eu tive que fazer foi clicar duas vezes na camada para abrir o estilo da camada. Com o estilo da camada aberta, basicamente o que eu tenho que fazer é colocar em Color Dodge lá em cima, primeira opção. Depois vamos em questão de opacidade, deixa em 100%, tá? Color Dodge 100%. Você vai aplicar esse efeito no brilho interno e no brilho externo, tá? Você pode fazer um depois do outro ou fazer os dois em uma camada só, que foi o que eu fiz nesse processo aqui. O legal de usar isso é evitar usar uma cor, às vezes, muito clara, tá? Fica ali nos tons medianos da cor que você quer. Isso vai dar um aspecto melhor para todo o trabalho que você estiver fazendo. Beleza, o estilo da camada estava criado, estava pronto. Porém, eu não consigo apagar de forma dinâmica isso daqui, porque eu não quero dessa forma inteira. O que eu fiz? Eu fui lá e cliquei com o botão direito no estilo da camada e criar uma máscara ou criar esse layer. Isso fez com que o meu estilo de camada virasse uma nova camada. Tanto o interno quanto o externo. Pode ver que o externo ficou na parte de baixo e o interno na parte de cima, nesse caso. Bom, depois disso você pode ver que a minha camada, meu PNG, já tá solto, fora do fundo. Porém o fundo ainda tá normal. O que eu vou fazer, eu vou dar uma embaçada no fundo. Não importa qual seja o fundo que você estiver usando. Às vezes ele pode funcionar de forma legal. Basta você fazer esse processo, tá bom? Cliquei na minha última camada, na verdade a primeira, né? Clicando nela, eu consegui simplesmente em filtro, blur, Gaussian blur ou desfoque gaussiano. Fazendo isso, eu desfoquei um pouquinho, aí você vê o que vai ficar melhor para você. Eu aconselho a não desfocar muito. Se você desfocar muito, pode perder de qualidade, não fica legal não. Desfoca um pouco para dar uma sensação de que o importante é você, não o fundo. Tá, depois disso eu fui lá, peguei a minha imagem, dei uma trabalhada nela, abri o Camera Raw, né?
filtro, câmera raw. No câmera raw, o que eu gosto de fazer sempre é -7 na temperatura, para deixar ela um pouquinho mais fria, e +7 na segunda opção, que é para deixar um pouquinho mais vivo. Eu dou uma trabalhada sempre assim, é -7 e +7. Aí depois eu abro a aba detalhes, tá? Dentro da aba de detalhes, eu vou lá e mexo em Noise Reduction, ou redução de ruído. Eu aumento, eu fico sempre perto de uns 70, porque eu gosto de dar uma mexida na clareza da imagem, na textura. E quando eu faço isso, se eu não reduzir bem o ruído, fica um pouco estranho. Então é legal sempre fazer. Obviamente, você vai lá e aumenta a textura e clareza. Você pode mexer um pouco na exposição lá em cima, aumentar um 0,3, é legal, a imagem bem clarinha, sempre é melhor assim. Tá, e por último, mas não menos importante, as linhas, aquelas linhas que eu acabo criando na camiseta ou então na divisão do rosto, porque quando eu faço a linha, ela vem até um ponto aqui e ela não pega pra dentro. Então, né, o contorno que eu faço, o brilho interno e o brilho externo. Essa linha eu faço ela acompanhar uma certa parte do rosto. E o processo que eu faço é praticamente o mesmo, só que aí eu vou lá, pego o pincel, coloco ele em 3, a suavização dele no 0, no máximo que eu falo é no mais suave possível. Com isso feito, eu pego a caneta, faço o traçado onde eu quero, com o traçado feito, clico com o botão direito e vou lá em Stroke, criar traçado. Aí eu vou lá em Stroke Patch, beleza? Com isso feito, eu criei, porém, não é tudo. Aí eu vou e nesse primeiro que eu já fiz, eu clico 2 vezes, abro o estilo de camada novamente, com o estilo de camada eu ativo o brilho interno e o brilho externo de uma forma legal, equilibro ele um pouco para não ficar tão forte, tão brusco. Depois eu vou e faço o mesmo processo que eu havia feito com o brilho externo e interno com o processo do contorno, tá? E aí eu crio uma camada própria para isso e eu consigo mexer nela. Agora a camada que eu crio, ela é única, tá? Vai ser só uma camada. O legal de você fazer é sempre criar todos os traçados onde você quer e depois fazer isso. Porque se der algum erro, você consegue, com a camada criada de estilo, você simplesmente coloca lá uma máscara em cima dela, apaga da forma que você quer. E a camada de estilo é justamente para isso. Você tá lá com uma linha, ela tá muito bruta, na sua opinião. Você quer deixar ela mais suave, você pega simplesmente o pincel preto, né? Dentro da máscara você vai no cantinho e dá uma apagadinha. Isso dá uma suavidade e fica muito legal. Aí o meu Photoshop tava com algum problema, ele tá ainda, na verdade, eu não sei o que tá acontecendo, que eu simplesmente não consigo aplicar o efeito de pintura a óleo. Tem uma placa de vídeo de 4 GB, porém ela é 64 MB. Eu acho que isso pode ser o problema. Depois eu vou tentar descobrir o que é. Mas eu fui lá e burlei o sistema, simplesmente abri o Photoshop CS6, com o meu arquivo já pronto, a thumbnail praticamente pronta, eu joguei ela dentro do CS6, apliquei o efeito de pintura a óleo, que eu acho que cabe muito bem, porém, eu sempre quando eu faço isso, eu dou um Ctrl J primeiramente, crio uma nova camada, e aí eu tiro o olho, né, na máscara de camada, eu tiro o olho e a boca para ficar algo mais natural. Eu não gosto de deixar nem o olho nem a boca com efeito de pintura a óleo. Às vezes funciona, mas nesse caso aqui eu não gosto. Basicamente o que eu tinha era isso. Essa imagem antigamente e essa imagem agora. Se vocês querem uma dica mais explicativa, deixa aqui nos comentários. Eu vou criar umas thumb para outros vídeos que eu tenho aqui. E aí pode ser que agrade você tá aprendendo de forma mais concreta, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui, clicar no like para ajudar a fortalecer o canal. Isso ajuda demais a me tornar independente e conseguir viver disso daqui, trabalhar com isso daqui, que é o que eu gosto de fazer. Eu sou muito apaixonado por edição no geral. Estar editando, estar mexendo com isso é muito bom para mim. E é isso, eu vou indo nessa, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, abraço, falou, fui!